Mira aqui, Bruno, é o seguinte, o cara nasce vendedor ou pode aprender, pode ser treinado? Essa é a maior mentira, a maior falácia que as pessoas acreditam, né? Atenção polêmica. Você quer matar um vendedor que estuda, que lê sobre vendas, e falar assim: caramba, isso é muito bom, nasceu vendedor, nasceu com o dom. E não é bem assim, Renato. A gente ouve muito falar dessa forma, mas não. A pessoa ela não nasce vendedora. Você pode nascer com uma predisposição, né? O que é o dom? O dom é uma predisposição, é uma facilidade para fazer qualquer determinada atividade. Você pega uma pessoa, por exemplo, que faz 3 aulas de violão e sai tocando várias canções. Você pega alguém que estuda 6 meses e não consegue tocar uma canção. Aquela primeira pessoa que tem uma facilidade, ela tem um dom, uma predisposição. Na venda acontece a mesma coisa. Você vai ter pessoas profissionais que eles têm mais facilidade de falar em público, eles às vezes são mais extrovertidos, mais desinibidos, eles têm uma mentalidade onde eles não se frustram ou não têm vergonha de levar um não. E essas qualidades somadas, essas características somadas, fazem com que essa pessoa performe como vendedor, mesmo que ela nunca tenha estudado, nunca tenha lido um livro. Aí quem chega de fora fala, fulano nasceu vendedor, mas não, é um conjunto de qualidades. Mas você pode perfeitamente pegar uma pessoa que seja introvertida, que tenha vergonha de se comunicar, que não tenha toda essa desenvoltura e ensinar a ela técnicas de venda, ensinar um processo de venda, ensinar como abordar um cliente, ensinar como quebrar objeções, como fazer uma oferta, como fechar uma negociação. E essa pessoa que não tinha dom, que não nasceu com essa facilidade, ela vai performar e vai vender como qualquer outro profissional. É algo que é muito possível de se aprender. Por que você acha que no Brasil ainda tem tanto amadorismo de vendas? É porque as pessoas acham que vendedor não é profissão, que vendedor é o que sobra. Eu já ouvi muitas vezes assim: o que você está fazendo? Ah, estou fazendo administração. E o que você está pensando em fazer? Ah, não sei, não der certo aí eu mexer com vender, vou virar vendedor. Muitas pessoas acreditam que não é técnica, né? Que é só chegar e vender. E essa crença faz com que todo mundo ache que ele pode ser vendedor. Ah, não tenho nada para fazer, vou mexer com vendas. Então, o primeiro motivo é essa crença. E não é assim. Não é certo em nada, vou vender, não sei fazer nada, vou vender. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que até mesmo as pessoas que enxergam a venda como uma profissão, a maioria delas não estão interessadas em evoluir, em crescer. Eu vejo essa situação por 2 aspectos diferentes. O primeiro aspecto é o aspecto do profissional. Enquanto profissional, eu trabalhei em várias empresas que investiam muito em treinamento. Treinamentos internos, treinamentos online. E quase todos os dias você tinha que estar consumindo algum conteúdo para se tornar um vendedor melhor. Por outro lado, trabalhei em empresas, talvez não tão grandes, que não investiam em treinamento. Eu, Bruno, por já ter saído de uma empresa que treinava, eu desenvolvi o hábito de estudar sozinho e de buscar por minha própria responsabilidade, porque o vendedor ele vive de comissão. Se você tem uma mentalidade de que não está vendendo, está faltando algo e algo que eu não sei, o bom profissional que desenvolve essa mentalidade, ele vai atrás de aprender. Ele compra o livro, ele acessa o vídeo, ele faz o curso. Então, a maioria dos profissionais não tem essa mentalidade. O segundo aspecto é o empresário. Muitas vezes, eu acredito que um percentual dos seus clientes é aquele cara que ele bateu cabeça até não dar mais para contratar um consultor. Acredito que o percentual menor é de empresário que mente aberta, que fala, eu cheguei num momento onde eu não sei e preciso de um consultor. Acredito que esse seja um percentual menor. Nos treinamentos de venda é a mesma coisa. O dono da empresa, ele olha a equipe dele, vendendo pouco, não batendo metas, desinteressada, desmotivada, e ele vê isso acontecendo seguidamente todos os meses, e a última coisa que ele pensa é, e se eu contratasse um treinamento? Se eu comprasse alguns livros e fizesse uma biblioteca? Então não existe essa cultura de treinar a equipe. Eu já ouvi de empresários aqui em Paragominas assim, aquela frase famosa do Henry Ford, só que ao contrário. Eu chegar para vender um treinamento de vendas, né? E o empresário falar assim, mas aqui é complicado da gente treinar, cara, porque você treina, o cara pega e vai embora. E acho que é o Henry Ford que tem uma frase, o pior do que treinar um funcionário e ele ir embora é você não treinar e ele ficar. Ou aquela variação, se você acha caro treinar um funcionário, imagine quanto que é custa manter um funcionário mal treinado ou incompetente, né? Então é muito isso, essa falta de cultura de estudo, de melhoria, de treinamento, tá? Tanto por parte do profissional quanto por parte do empresário. Se você percebe uma influência
direta, né, do fator cultural do brasileiro, né, no sentido dessa aversão ao processo de capacitação, à metodologia, né? O jeitinho brasileiro ele tem várias derivações, né? Ele pode ser aplicado em várias situações. E eu acredito que na questão do treinamento também rola um pouco disso, né? Não, eu desenrolo, eu sei fazer, mas ao longo do tempo, qual que é o impacto que você vê para as empresas, essa ausência de método, essa ausência de processo e essa cultura do jeitinho brasileiro? Qual que é o impacto que você percebe aí nessa tua jornada aí? Olha só, eu concordo com você, faz parte da cultura, ao mesmo tempo que você tem uma pequena parcela acordando para essa realidade. Eu sou muito duro nos meus treinamentos, eu não fico maquiando as coisas, eu jogo muito aberto, eu bato muito pesado, e eu tenho algumas frases que são muito pesadas. Eu costumo dizer o seguinte, que quem não se atentar, quem não entender a necessidade de adaptação, de evolução e de qualificação, daqui a 2 anos, 3 anos, vai estar fora do mercado. Eu falo isso dentro das empresas, eu falo, se vocês tiverem essa mesma mentalidade daqui a 2 anos, vocês não vão conseguir emprego. Aqui no Pará existe uma carência gigantesca de mão de obra. Se você abrir 10 vagas para vendedor com salário de R$2.000 piso, você vai ter uma dificuldade absurda de conseguir pessoas que tenham o médio completo ou que tenham faculdade, mas esteja disponível. Então, o primeiro fator que faz com que as pessoas, pelo menos aqui, local, não queiram se qualificar é justamente essa defasagem na mão de obra. Ele não concorre com outras pessoas, ele tem uma vaga disponível, se ele for um pouquinho bom, se ele não faltar, o empresário já fica feliz. Tem um empresário que falou para mim assim, Bruno, se o cara chegar na sexta, ele beber só um pouquinho, mas se for trabalhar no sábado, para mim já tá bom, porque os meus não vêm no sábado. Essa falta de concorrência estimula a falta de qualificação. Só que isso está mudando. Eu cheguei em Paragominas há 5 anos. Quando eu cheguei aqui tinha um provedor de internet, hoje tem 8. Quando eu cheguei aqui tinha 1 ou 2 operadoras de celular, hoje já tem umas 4, 5. A mesma coisa, empresas, o tamanho das empresas, faculdades, chegaram cursos. O mercado de trabalho, ele também vai acontecendo isso. Você vai aumentando o número de pessoas qualificadas e isso faz com que as pessoas acordem e comecem a treinar. Eu estou vendo esse movimento acontecer com os empresários. Aqui tinha um tal de, não entra outro supermercado. Não entra? Não? Então, peraí. E aí vem um gigante do lado de outro supermercado, aí vem outro em construção, aí vem um Americanas. Aqui não entra tal empresa. E hoje você tem várias empresas de vários setores. Isso fez com que muitos empresários daqui acordassem para treinamento. Então hoje é muito comum você ver, eu treino várias empresas, vem pessoas de fora e começam a treinar várias empresas. É aquele velho ditado da água, quando bate na bunda faz o sapo pular. Isso começou a acontecer. Como é que é isso aí? Diz que quando o sapo só pula quando a água bate na bunda. Se a água não bate na bunda, ele fica ali. Eu não sabia nem que sapo tinha bunda, não. Já conheceu bunda de sapo. Eu vejo hoje esse movimento. É coisa de mineiro mesmo. É coisa de mineiro. Eu vejo esse movimento, a necessidade, o fato dos empresários verem a concorrência chegando, o fato dos profissionais perceberem que a situação está mudando, fez com que eles se atentassem para treinamento. E só complementando, você falou sobre algo que acontece demais, que é aquela pessoa que tem um nível mínimo de performance sem nunca ter se preparado, sem nunca ter estudado. E esse nível de performance que ela tem, talvez ele compre um carro, talvez ele se casa, ele tem uma vida legal. Só que o que acontece muito nos meus treinamentos? Tem muito empresário que fala assim, cara, vem aqui dar um treinamento de venda. A pessoa para vender, ela precisa ter um motivo. É o famoso motivacional. Você dá treinamento motivacional? Eu falo, não, eu dou um treinamento ativacional. Eu vou motivar o seu colaborador, mas eu vou ensinar ele a aprender o motivo dele. O que eu vejo como vendedor? Se você não ajuda a pessoa a ver um panorama, a desenhar uma visão de futuro, um lugar que ela quer chegar, algo que ela quer conquistar, dificilmente você consegue fazer essa pessoa acordar para correr atrás das coisas, inclusive de conhecimento. Se você pega, por exemplo, para concluir, um vendedor de uma loja de materiais de construção que consegue fazer um salário de 3.500 a 4.000 por mês. Para a realidade local, é um salário alto. Para vendedor é um salário altíssimo. Só que aquele cara, ele fala errado, ele não tem processo, ele não domina o produto, ele não tem uma série de qualidades básicas de um vendedor treinado. Mas ele tem força de vontade, ele criou uma rede de clientes.
E ele nunca passou pela cabeça dele que aqueles 3,5, 4 que faz ele ser o ponta, ele ser o líder, se ele tivesse técnicas e seguisse um processo de vendas, um script, ele venderia para ganhar 10 por mês. Mas na cabeça dele é inimaginável um salário de 10 mil. Então, parte do meu trabalho nos treinamentos de venda é motivar o cara para que ele possa expandir a mente dele, ter um horizonte maior. Quando ele tem esse horizonte maior, ele fala, peraí, dá para chegar ali? Dá. O que eu tenho que fazer? Aprender isso aqui. Aí é onde começa esse processo de aprendizado, é onde o treinamento começa a fazer efeito. Em resumo, ele quis dizer o seguinte: devido o fato do dinheiro hoje mudar de mão com muita facilidade, o fato das pessoas terem muitos recursos, você ter ativos, seja ele financeiro, seja ele patrimonial, já não garante o seu sucesso no mundo dos negócios, né? A gestão que você tem sobre esses ativos é que faz a diferença. Você falou aí sobre, né, uma cidade como Paragominas que está chegando supermercados de vários lugares. Nós estamos aqui em Paragominas, inclusive, fazendo um trabalho de estruturação de uma grande rede local para fazer, belíssimo trabalho, para fazer frente a essa competição nacional, né? E exatamente por isso, porque o camarada lá, ele tem uma loja e aí ele está há 20 anos com aquela loja ali, de repente chega um concorrente, compra 2, 3 terrenos ao lado, bota uma loja colada no cara. E aí ele vai sentir falta de todo o tempo que ele não investiu na sua profissionalização, na gestão do seu negócio, no desenvolvimento da sua equipe. Só que às vezes, quase sempre é tarde demais, porque você não consegue recuperar o tempo perdido. Só para você ter uma ideia, a Avan, que é uma das redes varejistas que mais cresce no Brasil, ela investe mais de 40 horas de treinamentos por ano por funcionário. Isso é um número extraordinário. Muito. Tem empresa que tem empresário acompanhando a gente aqui que não investe 2 horas de treinamento para o funcionário. Seja porque ele acha que o funcionário não quer ser treinado, seja porque ele não tem noção do impacto disso. Eu ouço muito eles dizerem que não vale a pena, que o funcionário não dá valor, que o funcionário não quer. Mas, meu amigo, você precisa treiná-lo, você precisa forçá-lo, porque senão ele nunca vai querer, ele nunca vai fazer. Eu recebo muito essa pergunta nos nossos clientes. Quando a gente faz projeto de consultoria em RH, situação de RH, qual é o momento de demitir? Qual é o momento de eu demitir o vendedor? Né? Você falou de ambição, de vontade, que o cara que ganha 3 pode ganhar 10, e é verdade. As pessoas sempre podem fazer pelo menos 40% a mais do que fazem. Qual que é o momento do empresário dizer assim, cara, não dá pra você, assim, não dá pra você fazer parte do meu time de vendas, tá na hora de dar tchau, né? Trabalhar pro concorrente. Você fica cutucando e mas tem que falar a realidade, né? Essa resposta, cara, todo mundo se pergunta isso, entendeu? Pela minha experiência, pelo meu convívio com a maioria dos empresários, não são todos, na maioria das vezes, quem tinha que ser demitido, falando assim, né, com o peso da palavra, é o empresário. Eu ouvi uma frase uma vez, eu não me lembro o autor, que ela dizia o seguinte, não interessa o motivo do fracasso, a culpa é do líder. E eu falei, cara, não faz sentido essa frase. O técnico não bate o pênalti, mas ele determina quem bate. E, estatisticamente, ele teria que ter acompanhado os treinos e ter um número de quem melhor bateria. Então, você vai ter aí pormenores, será que é aquele cara que bateram mais treinado? Mas se você pegar essa frase e adotá-la como um princípio absoluto, a culpa, não importa qual é o fracasso, a culpa é do líder. Vamos trazer isso para uma empresa que tem um time de vendedores. O time não está vendendo. Quem contratou? Foi o dono. Ah, não, mas o dono tem um colaborador que contrata. Quem contratou esse colaborador? Qual é a qualificação desse cara que contrata? Que curso ele fez para saber contratar? Que processos de contratação e processo seletivo ele usa? Então, entende como se você, quando você vai fazendo essas perguntas, você sempre cai no líder, no máximo? Bruno, o que isso tem a ver com vendas? Vamos lá. Se você tem um time de vendas que não está performando e não está batendo metas, quem é o gerente dessa equipe? Ela tem um gerente ou é o dono? Porque a culpa é do líder. O líder imediato é o gerente. Esse gerente ele é qualificado, foi ele que selecionou o time, ele treina o time, ele dá condições. Se o time vem de dentro do salão, o restante da estrutura, o marketing, ele leva clientes até os vendedores. Ok, o marketing está levando clientes e os clientes atendem um número satisfatório de vendedores e não conseguem converter. Eles têm produto, eles têm estoque. Então, vamos pensar, para responder a sua pergunta, em um cenário
maravilhoso, um mundo perfeito, onde a empresa fez tudo. A empresa deu a estrutura, a empresa tem estoque, a empresa atende, a empresa entrega. Se a empresa e a empresa treina, ela treina o colaborador. Se a empresa fez isso tudo, você precisa ter um negócio que você fala muito na imersão. Você precisa ter parâmetros, você precisa ter indicadores. Esse cara atende quantos vendedores por mês, quantos clientes por mês? Desses clientes que ele atende, quantos ele não converte? Por que esses clientes que não compraram dele, não compraram? Quanto mais indicadores você tem, maior é a clareza se o problema é no vendedor e pode ser sanado, ele pode ser treinado, ou se o problema é no processo, é na empresa. Aonde que está o grande problema aqui? As empresas, a maioria, não tem esses indicadores. Nem processo. E nem processo. Então ela fica num limbo, ela fica numa escuridão onde você tem... Eu atendo muita empresa do agro, onde você tem 10 consultores. O ponta, o líder, vamos falar em números hipotéticos redondos aqui. O líder vende 100 mil. O segundo colocado vende 60. O terceiro vende 30 e do quarto para baixo todo mundo vende de 25 para trás. O que justifica dentro de uma mesma praça, de um mesmo contexto, um vendedor vender 4 vezes mais do que 60% do time? Será que esse cara ele é 4 vezes melhor do que esses outros? Agora vamos partir para uma empresa que tem parâmetro. Esse que é o ponta. Quantas pessoas ele atende? Quantos quilômetros ele roda? Ele visita quantas fazendas, quantas áreas? Quantas vendas ele não converte? O porquê ele não converte essas vendas? Agora compare esse número com o que vende menos. Ele visitou tantas empresas quanto o ponta? Se sim, o que ele não converteu? Compara os motivos. Por que ele não converteu? Porque se o problema está na conversão, eu posso treinar ele em quebra de objeções, em apresentar melhor a oferta, mas talvez o problema dele está que o ponta visita 50 clientes no mês, ele visita 20. O ponta, o líder, roda 3 mil quilômetros no mês, ele roda 1.800. Sem esses parâmetros, você não consegue medir a performance. Agora, se você tem processo, você tem indicadores, você tem parâmetros, você consegue claramente saber se o problema desse cara é de vontade, é de motivação ou é de treinamento. Se você já treinou 1 mês, 2, montou, apontou para ele onde é que ele está errando durante 3 meses seguidos e o cara não reage, para mim, 3 meses é o limite de tentar com a pessoa. Se a empresa deu condição e se a empresa 90 treinou. dias. 90 dias. Não fez isso. 90 dias qualquer pessoa aprende, qualquer pessoa muda, qualquer pessoa testa. Comunicação. Então as pessoas acham que ter um bom Instagram com muitos seguidores resolve o problema. As pessoas acham que ter uma mídia na televisão, na Globo, resolve o problema. E não é assim, né? É por isso que as empresas têm aquele gráfico de venda meio serrote, né? Faz uma venda muito boa lá em cima e cai, depois volta e cai, e isso destrói o que a gente chama de previsibilidade de vendas. Por quê? Porque não há um sistema de vendas implantado. E um sistema de vendas, tem um autor brilhante, autor do livro Gestão de Resultados, né? Manual prático para tornar sua empresa eficiente. Qual o nome dele? Renato Lima. Ah, mas não é você? Por curiosidade, sou eu. Que a gente ensina um processo, rotina, indicadores e metas. E foi o que o Bruno falou. Se a sua empresa não tem processo de vendas, não tem rotina dos vendedores, não tem indicadores de vendas e não tem metas estruturadas de venda, qualquer ação que você fizer, ela pode trazer muito, pouco ou nenhum resultado. E aí tem um ponto importante. Não existe gestão sem ferramenta de gestão. Então, os sistemas de venda, os sistemas de gestão, eles precisam dar ao empresário esses indicadores todos que o Bruno falou, e aí tem muito mais indicadores de vendas, né? Ele falou de conversão, falou de ticket médio, falou de visitação. Falou de uma série de coisas, falou inclusive de venda média, né, por vendedor e de gráfico de comparação de resultado. Sem sistema você não faz isso, cara. Né? Sem sistema você não faz. Aí o cara faz um monte de planilha, né? E às vezes as planilhas estão desatualizadas ou não estão com a informação correta. Então, ter um bom sistema de gestão é fundamental para você ter todo esse processo estruturado na sua empresa, né? Vamos lá. A Carla perguntou quais os principais indicadores precisamos analisar para avaliar a performance do time comercial. Para mim, tudo começa na produtividade, né? Quando você pega os grandes autores que falam sobre venda,
quando você fala de varejo, quando você fala de venda B2C, daquele cara que atende o consumidor direto ali, quanto mais atendimentos você faz, mais a tendência é que mais você venda. Mas, não é uma regra absoluta, mas o primeiro passo é atendimento. Agora, vamos imaginar o seguinte. Trabalhei muito tempo no Magazine Luiza, que é onde eu ganhei um concurso como melhor vendedor do Brasil de produtos Samsung. Eu era vendedor do Magazine Luiza e quem vendesse mais produtos Samsung ganharia uma viagem para a Copa do Mundo na África do Sul, passar 10 dias lá. Olha a questão da motivação. Nessa época, a minha marca preferida era Sony. Eu amava a imagem da Sony, achava uma coisa de outro mundo. Só que não tinha incentivo. Vendeu, você ganha comissão como qualquer outro produto. A Samsung lança uma campanha e fala: o melhor vendedor, o cara que mais vender em números absolutos, TV de LED, de plasma, de LCD e Blu-rays e home theaters na época, vai ganhar essa viagem, né, para a África do Sul. Cara, a pessoa entrava na loja e falava assim: queria ver uma geladeira. Você tem? Tenho. Mostrava a geladeira, tal, concretizava a venda, falava: o senhor já tem TV de LED? O senhor conhece TV de LCD? O cara chegava para comprar um periférico de computador, um mouse. A gente oferecia TV, Blu-ray ou home theater. O que começou a acontecer? Eu comecei a vender mais esses produtos. E aí tinha uma pessoa que vendia mais do que eu. Eu nunca fui primeiro, sempre fui segundo quando eu trabalhei no Magazine Luiza. Tinha um cara lá que era um fenômeno. E ele não falava bem, ele não era o que se vestia melhor, só que ele tinha uma característica que antes dele entrar na loja nenhum outro vendedor tinha. Ele atendia da hora que ele entrava até a hora que ele saía. Todas as pessoas que passavam pela porta da loja, ele: boa tarde, já foi atendido? Tudo bem? Boa tarde, como é que o senhor está? Tudo bem? Eu queria ver um liquidificador. Ele: liquidificador é aqui nesse setor aqui para você aqui, mas você quer ver mais alguma coisa? Tá, só liquidificador hoje mesmo? Ele: então tá bom. Ele já olhava, via outra pessoa chegando, ele corria e atendia outra. Então, o tempo inteiro ele estava faturando, levando o cliente no caixa, enquanto outros vendedores estavam mexendo no celular, enquanto outros vendedores estavam conversando, assistindo filme nas TVs ligadas. Então, a primeira forma de medir a produtividade de um vendedor é pela quantidade de pessoas que ele atende. É pela quantidade de pessoas que ele conversa, que ele oferece o produto. Você só vende quando você oferece, você só vende quando você mostra, você só vende quando você tem contato. Se você tem um vendedor que o tempo inteiro ele está no telefone, gente, você quer coisa pior do que entrar numa loja e as pessoas estarem no telefone? Pelo amor de Deus, se não tem cliente na loja, você tem que buscar o cliente. Acho que na sua resposta anterior, Renata, a pessoa perguntou sobre os processos de gestão e tudo mais. Hoje em dia, a empresa que depender de alguém que vai pegar o carro, o ônibus, ir até a cidade, descer, entrar na loja e comprar, a empresa que depende só disso, o vendedor que depende só disso, ele está fadado a morrer. Então, como é que eu meço a produtividade? Eu preciso ter processos e essa pessoa, a primeira coisa que ela precisa fazer, ela precisa atender o máximo de clientes possíveis. Ah, mas não está entrando cliente na loja. Mas espera aí, cadê o banco de clientes dessa loja? Quantos clientes já compraram aqui que podem comprar a segunda vez? Espera aí, cadê a rede social dessa loja? Cadê o WhatsApp? Eu presto um serviço, uma mentoria para um determinado estabelecimento. E um dia, com a proprietária dessa farmácia, né, nós conversando, eu falei assim: imagine o seguinte, se você compra, seja um complexo vitamínico, seja um produto para pele, um encapsulado, que dura 30 dias, 60 dias, vamos imaginar que ele dure 30 dias. Eu preciso ter um CRM onde conste para mim que o Renato comprou o produto X com 30 cápsulas no dia 1º. E que no dia 18, no dia 20, no máximo, esse CRM me avise: produto do Renato com 30 cápsulas está no 20º dia. E a minha loja está parada pra caramba, eu vou pegar o telefone e vou mandar um WhatsApp. Tudo bom, seu Renato Lima? Como é que o senhor está? Tudo jóia? Estou passando para saber como é que está o uso daquele encapsulado. Está fazendo efeito? O efeito que o senhor esperava? Tá bom? Tá legal? Primeira coisa que o cara vai fazer: caramba, o cara me ligou, a menina me chamou para saber como é que eu tô, para saber se está fazendo efeito, que legal. Ele já vai se abrir um pouco porque preocuparam com ele. E na hora que ele responde, essa pessoa vai dizer o seguinte: que maravilha, seu Renato, que tá bom, não, que legal. E o segundo motivo da minha ligação é o seguinte: faltam apenas 10 dias para terminar o seu produto. Eu queria saber se o senhor já autoriza a produção do segundo frasco para o senhor utilizar no mês que vem, e se o senhor quer que eu entregue, o senhor passa para retirar. Vamos imaginar que de cada 50 vendas que ela faça de um produto, ela repita esse processo e vamos jogar bem baixo. Vamos jogar que ela consiga vender para 10, para 1/5. É 1/5 de pessoas, são 10 vendas que ela vai fazer para pessoas que não estavam pensando em comprar naquele momento,
na melhor das hipóteses viriam no final do mês e agora vieram no meio do mês, aumentou a receita com uma técnica simples de venda recorrente e de oferta. A melhor forma de medir a produtividade é fazendo o vendedor produzir. Como? Atendendo. Aí lembra que eu te falei que a culpa é sempre do líder? Não dá para você esperar que o seu vendedor contratado esteja lá sentado e que brote na cabeça dele essa ideia. Vou ligar para o cara para saber se ele não quer comprar. Isso vem de cima. Isso vem do dono. Por isso que o dono, até para cobrar produtividade, o dono precisa se capacitar. Porque se ele não se capacita, ele vai chegar no time. Gente, estamos vendendo pouco, hein? Vamos melhorar as vendas, vamos pegar firme. Vamos para o salão hoje, vamos pegar firme. Pegar firme com o quê? Que produto? Que oferta? O que você fez de novo aí? O que a gente tem? A diferença entre indicador e meta. O indicador, ele sinaliza um número. Ele sinaliza um resultado, mas ele não necessariamente vira uma meta. Isso é muito importante. Há indicadores que viram meta. Há indicadores que só são sinalizadores de algo. Então, eu posso ter um indicador, como o Bruno muito bem falou, de quantidade de clientes atendidos. Mas eu não pode não virar uma meta. Renato, mas explica melhor isso. O indicador, ele é basicamente um número de alguma etapa ou de algum processo. Então, do processo de venda, você tem a quantidade de clientes que o rapaz ali, o vendedor, atende. A meta é tudo aquilo que você vai... o que você vai melhorar do indicador. Como que você vai melhorar o indicador? Então, a meta ela seria aumentar a quantidade de clientes atendidos em 30% no mês de maio ou no mês de junho. Então você teria aí uma meta que a gente chama de meta SMART, né? Específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então ela é específica porque ela é de vendas, ela é mensurável porque é a quantidade de clientes, ela é alcançável, dependendo da empresa, você tem que avaliar, ela é relevante para o negócio e ela é temporal. Pode virar? Sim, pode virar uma meta. Mas os indicadores, eles indicam algo, isso é muito importante. Então você tem quantidade de clientes, você tem ticket médio, um indicador fundamental de vendas. E o ticket médio tem uma coisa interessante, que o ticket médio você consegue usar em qualquer negócio. Todo negócio tem um ticket médio. Renato, o que é o ticket médio? Muito simples, é a quantidade, é o valor de venda dividido pela quantidade de vendas. Se você é um varejista, é a quantidade de cupons que a sua loja emitiu. Se você é uma distribuidora, a quantidade de pedidos, de notas, né? Enfim, a quantidade de vendas dividido pela quantidade de cupons. E o ticket médio associado à quantidade de vendas, né? O valor da média de venda, da quantidade de vendas, é o teu resultado de vendas, que é o que eu chamo de fórmula de vendas, que é a quantidade de vendas versus o ticket médio. Então são indicadores que podem virar meta. Só que as empresas, elas focam todas as suas energias na meta de vendas, né, de ter que vender mais, e esquece esses indicadores todos que podem ser trabalhados e melhorados. E aí, Bruno, diante disso, o que você considera como algo fundamental no aspecto de... Você falou, eu também não acredito em motivação, você acredita em ativação, eu acredito em automotivação, e aí a gente está bem alinhado nisso. Eu quero te perguntar o seguinte, como que seriam pelo menos, cita aí pelo menos 3 coisas que podem ser feitas pelo empresário para ele ativar esse vendedor? Pelo menos 3, né? A primeira, treinamento. Bruno, o que você faz? Eu ministro treinamento. A primeira coisa, treinamento. Cara, a gente tem um exemplo que está aqui na live. A Tarsila está aqui, você a conheceu hoje. A Tarsila começou com o café, com o doce café. Sim. E aí, ela sentiu, ela teve auxílios, acho que Sebrae, Prefeitura, várias expertises, conhecimentos que ela não tinha, ela buscou para abrir o negócio. E ela abriu. Ela saiu de uma fábrica de pão de queijo na cozinha dela para um ponto comercial no centro da cidade, empregando 4, 5 pessoas, se eu não estou enganado. Só que quando ela saiu daquela cozinha para um ponto comercial, ela deu um salto, ela cresceu, ela fez, só que ela fez o contrário da maioria dos empresários. É aquela pessoa que não se capacitou 100% e performou, ela parou e falou assim, não, peraí, eu preciso aprender alguma coisa a mais, eu preciso entender de mais alguns aspectos de liderança, de gestão, de pessoa, de processo de venda. E aí ela procurou, ela, empresária, procurou para ela. Foi onde a gente fez um trabalho, um processo de coaching e tudo mais. Desse processo,
falando em números redondos aqui, porque a Tarsila é um case, ela palestra já, as pessoas, a prefeitura convida, a Sebrae convida, então estou falando aqui de coisas que ela divulga. Mas ela pegou lá o faturamento dela, dentro de uma capacitação que ela fez, e ela triplicou esse faturamento. A partir disso, ela empregou mais pessoas. E ela percebeu que essas pessoas precisavam de qualificação. Então ela foi atrás de treinar essas pessoas. Foi justamente o que ela buscou de capacitação para ela. E na sequência, ela viu que o time também precisava. E ela capacitou o time. Nós treinamos o time. E o time treinado começou a performar. E a responsabilidade dela aumentou. Aí ela treinou uma líder, uma gerente. Ela investiu nessa gerente, essa pessoa que era uma atendente se tornou uma gerente e ela começou a fazer isso com toda a equipe. Bruno, como que isso se traduz em vendas? Por que eu estou citando o exemplo dela? É muito vago falar assim, triplicou o faturamento. Mas como? Você estala o dedo e triplica? Não. Lembra da produtividade do colaborador? Lembra que eu falei que você tem que atender muito e que você tem que fazer oferta? Quem não oferta, quem não oferece, não vende. Tarsila faz uns bolos maravilhosos. E a pessoa chegava lá e comia um pedaço de bolo. A pessoa comia uma porção de pão de queijo. A pessoa comia um pudim. Por que não oferecer para que a pessoa levasse? Você gostou desse pão de queijo? Olha, nós temos esse pão de queijo. Assim, para não alongar muito a resposta, mas nós elaboramos scripts onde aquelas meninas que antes chegavam e falavam: boa tarde, tudo bem? O senhor já foi atendido? Está aqui o nosso cardápio. Agora essas meninas chegam e falam assim: olá, boa tarde, tudo bem? Já conhece o nosso cardápio? Ah, não? O senhor está querendo um lanche mais robusto, um lanche mais simples? Ah, nós temos essa indicação aqui. Ok, comprou, lanchou, gostou do nosso bolo? Sim. Sabia que nós temos para levar? Aí, se esse cara não é abordado aqui, se essa pessoa que está atendendo não oferece, o que ela fez? Ela colocou na frente do caixa um expositor de bolos. É a pessoa, para pagar, ela passa por outros produtos. E aquela pessoa que vai receber do cliente, qual é o problema de fazer uma oferta? Então, na hora de receber do cliente, aquela pessoa fala: boa tarde, tudo bem, tal, sua conta está aqui, deu X reais. Ah, ok. O que o senhor acha de levar um bolo desse para tomar um café na sua casa, com a sua família, amanhã de manhã, cedinho a gente tem? Olha, acabou de sair o nosso bolo. Aí entram as estratégias. Se a minha loja está mais lotada às 4h30, por que eu vou assar bolo 2 da tarde? Eu vou assar bolo 4 horas para ficar aquele cheirinho de bolo assado às 4h30 com a loja lotada e vou colocar meus clientes para oferecer. Então, Bruno, o que o cara tem que fazer? Ele tem que treinar a equipe, Renato. Ele tem que buscar, enquanto empresário, a qualificação e tem que buscar a qualificação pro time e aplicar. Eu vou te apertar mais. Pode apertar. Mas só treinamento? Me dá 3 coisas para ativar o cara. Não. Treinamento. Ele tem que treinar, ele tem que se capacitar, o empresário tem que se capacitar, o empresário tem que capacitar o time e ele tem que ou ele supervisionar ou ele ter alguém que supervisione para acontecer aquilo que você falou, que é o AA, aprendizado Aprender e aplicação, e aplicar. Porque se a pessoa não aplica, não adianta. Você pode dar 300 treinamentos. Tem que ter alguém que verifica se aquilo está acontecendo. O que acontece na maioria das empresas? Vamos fazer um treinamento. Não, maravilhoso, e a gente chora, e a gente aprende, não sei o quê. Primeira semana todo mundo vende, é uma maravilha. Segunda semana já não faz uma reunião. Na terceira semana reúne, mas já não vai todo mundo. Cara, menos de 30 dias depois, não tem ninguém fazendo aquilo que aprendeu e não tem ninguém fiscalizando se aquilo está sendo feito. Os melhores times são aqueles que são, não gosto dessa palavra fiscalizados, mas são aqueles que são acompanhados todos os dias. Se você faz se eu ministro um treinamento de venda para um time e o gerente ou o dono, seja lá quem for o responsável, o treinamento é no sábado, eles descansam domingo. Na segunda, ninguém fala nada. Pessoal, vamos aplicar, vamos fazer. Quarta-feira, e aí, vocês estão aplicando? Está funcionando? Segunda-feira seguinte, 7 dias depois, você não tem uma reunião para ver o que estão aplicando, o que estão fazendo, o que está acontecendo, aquilo vai se perdendo. Você se qualifica, você qualifica o time e você acompanha se aquele conhecimento está sendo implementado da forma que foi passado. Se não existe acompanhamento da implementação, se não existe um acompanhamento da aplicação do conhecimento, é a mesma coisa que não investir. Você vai depender de um cara muito motivado a aplicar por conta dele. Então você falou 2 coisas aí para ativar o vendedor. A primeira é treinar o vendedor, concordo plenamente. A segunda você falou de gerenciar, fiscalizar, acompanhar, monitorar e tudo mais. Eu queria citar uma terceira e queria que você falasse sobre isso. Acho que eu sei qual é. Remuneração? Exato. O aspecto da remuneração. Até que ponto
você percebe que a remuneração pesa de fato no desempenho do vendedor ou não pesa tanto assim? O que o empresário que está acompanhando, o público do Líderes, meu público, ele é majoritariamente empresário, são empreendedores, são donos de empresa, mas a gente tem vários gestores, vendedores, né, estudantes que se acompanham, mas especificamente para o empresário que tem um time de vendas. A remuneração pesa quanto? Você era vendedor, e até hoje, porque todos nós somos vendedores, né? Pesa quanto a remuneração? E qual seria uma estratégia interessante para esse cara desenvolver na empresa dele? Essa pergunta você vai trabalhar ela é muito complexa, porque o natural é as pessoas acharem que eu vou falar assim, pesa muito, e não a médio e longo prazo não pesa tanto. Por quê? Se você recebe 3 mil, 4 mil, 5 mil de salário, ok, um bom salário. Agora recebe isso 5 meses, 6 meses, 1 ano. Se não for uma pessoa que tem inteligência financeira, você vai receber 5 mil e vai ser duro. Eu me lembro quando eu era vendedor de carro, eu atendi um senhor, um coronel, e ele queria passar a entrada no cartão de crédito, mas ele já velhinho e tal, falou assim, eu vou ligar aqui, você olha o saldo pra mim e tal. Eu falei, olho, fui ajudando, né? Ele digita a senha e tal. Cara, eu me lembro até hoje, nessa época eu ganhava tipo uns R$3.500 por mês. Ele foi, na hora que eu digitei a senha, falou assim, seu saldo é R$37.980. E eu já quase dando um piripaque, né? Falei, caramba, 37 mil, muita grana. E R$980 negativo. Eu falei, o cara tá com 40 pau de saldo negativo. Bruno, por que você tá falando isso? Você pode ganhar 40 mil. Não era eu não, Bruno. Você pode ganhar 40 mil de salário e ser um cara quebrado e não ter grana. Por isso que a remuneração não é tão fundamental. Porque se o seu colaborador ganhar muito bem, mas não tiver inteligência financeira, ele vai ser quebrado e ele vai querer trabalhar no lugar que ele ganha mais. Ok, Bruno, isso é o problema. Então qual é a solução? Não estou puxando a sardinha para mim não, tá? É treinar o cara. Bruno, em qual aspecto treinar o cara? Em todos os aspectos. Se uma pessoa não tem inteligência emocional, se ela não consegue perceber as coisas além do dinheiro, você pode pagar 2, 3, 5, 10. Não vai fazer diferença. Primeiro, porque vai se ferrar financeiramente. Segundo, porque ele não vai perceber outros aspectos. Então você precisa ter... Quando eu digo inteligência emocional e treinar, é aquilo que a gente falou. Eu treino muitas pessoas que quando o empresário me contrata, ele fala assim, Bruno, jogar aberto contigo, eu vou fazer isso porque eu não tenho mais o que fazer. Porque lá, cara... Os caras não querem saber de nada, os caras só querem saber de beber. Da final de semana o cara vai pra farra e chega na segunda, o cara não estuda, o cara isso. Ou seja, ele tá descrevendo pra mim pessoas com zero perspectiva de futuro, o cara não tem... As pessoas, Renato, elas vivem. Elas acordam hoje, vivem, acordam amanhã, vivem. Quando eu digo treinar, um treinamento de inteligência emocional ou um módulo de inteligência emocional, de motivação dentro de um treinamento de vendas, faz parte desse treinamento, mostrar para o cara que existe vida além daquilo que ele está fazendo, que existe dinheiro além daquele 1.000, 2.000, 3.000 que ele está ganhando, que não é porque ninguém na família dele fez um curso superior que ele não pode fazer, porque na cabeça daquele cara ele vai ser aquilo ali, ele não consegue vislumbrar, ele não tem, eu estou falando literalmente, ele não tem a capacidade imaginativa e criativa de pensar assim, nós somos 10 vendedores, a loja está vendendo bem, a loja pode crescer e precisar de um gerente, e pode ser eu, e pode ter outra unidade, ou pode aumentar. Ele não consegue. Então, quando você treina, e os melhores, aqui a gente está falando de qualificar, e vai deixando os melhores, vai tirando os piores ali. Quando você treina esse cara e mostra para ele uma perspectiva, uma possibilidade, que ele tem crescimento, a remuneração, ela deixa de ser o fator preponderante. Tem que pagar? Tem que remunerar? Sim, e bem. Mas concluindo a minha resposta, que é a parte que os empresários gostam. Qual que é a minha visão sobre remuneração? Remuneração é uma troca. Então, eu tenho um módulo dentro do treinamento de venda que eu meio que conduzo o colaborador mentalmente a achar que ele ganha pouco. Porque eles já acham isso, mas eu reforço. E aí eles ficam todos alvoroçados e tal. E eu faço uma dinâmica verbal que eu faço eles a fazerem o seguinte questionamento. Anota o dia que você entrou na empresa. Bem resumido, entrei 1/2/2018. Então tem 4 anos e meio que você entrou na empresa? Sim.
Agora eu quero que vocês façam o seguinte, o seu salário aumentou? Não. Nunca subiu? Não. Não teve reajuste? Não. E o empresário vai ficando louco. O que esse cara tá fazendo, né? Instigando um motim. Eu falo assim, ok. Quanto que você gostaria que seu salário tivesse subido? Aí quem é mais inteligente fala, pelo menos 20%, porque defasou. Quem já não tem tanto conhecimento, pelo menos R$200, R$300. Eu falo, ok, então escreve aí quanto você acha que seria justo o seu salário estar hoje. Cada um põe um número. Quando todo mundo respondeu, eu falo assim, agora eu quero que vocês façam a seguinte conta. Quem era você no dia que você entrou e quem é você hoje? Aí todo mundo trava. Como assim? O que você está falando? Quando você entrou aqui, você tinha um nível de conhecimento. Você sabia até um determinado nível sobre esse produto ou sobre esse serviço. Você tinha alguns cursos ou não. Você tinha faculdade ou não. Você estudou até um ano ou não. Do dia que você entrou até hoje, quanto você melhorou? Quantos reais você melhorou? Você, fulano, que livro você leu? Que curso você fez? Você está na faculdade? Você estuda? Você faz pós? O que você fez? Aí a maioria das pessoas não fez nada. Aí eu pergunto, se você é o mesmo até hoje, desde o dia que você entrou, se você não melhorou nada, qual é a justificativa para que eu aumente a sua remuneração? O que justifica que eu pague para você R$500 a mais do que eu pagava um ano atrás? Você me entrega hoje R$500 a mais, você vale R$500 a mais do que quando você entrou? E isso dá um nó na cabeça do cara. Que aí ele entende que remuneração está ligada ao que eu entrego. Como que eu trabalho isso então? O colaborador precisa ter a noção de que se ele entregar mais, ele remunera mais. Mas aí o empresário precisa saber que se ele quer mais, ele precisa remunerar mais. Eu não sei o que acontece com você, mas é a realidade que eu deparo muitas vezes, não em todos os lugares. São empresários que querem o suprassumo da performance pagando salário mínimo ou pagando um salário muito abaixo do mercado. Você vai achar o funcionário, você vai encontrar um funcionário de acordo com o salário que você... Aí eu te faço uma pergunta. Se tem, qual que é o perfil? Eu sei que você também é coach, você é um profissional da área de desenvolvimento humano, de vendas em vários sentidos. Qual que é o perfil? O cara que está ouvindo, o cara que está vendo o Leadercast ou agora, ou no ano 3500, porque nós seremos eternos graças à internet, né? Esse cara, é o Jordão que fala isso, acho muito bacana, né? Nós seremos eternos graças à internet. Você está vendo aqui no ano 3500, qual é o perfil do vendedor ideal? Existe um perfil psicológico, mental, comportamental para o vendedor? Porque eu vejo que tem vendedor que você pode instalar um gerador, né, de não sei quantos kVAs aí no caboclo, ele não pega nem no tranco. Existe algum perfil comportamental ideal para o vendedor? Existe. Eu não vou falar que existe o comportamental cientificamente falando. Se você pegar lá a metodologia de perfil comportamental, vamos pegar a metodologia DISC. Você pode ter um dominante, o Renato, eu acho que ele deve ser um dominante influente. Eu sou um influente dominante. Agora tu vai ter que explicar o que é cada um. O que é o influente? O influente é isso aqui, conversa, gesticulando e sorrindo e tal. O que é o dominante? Aquele cara mais incisivo, mais sério, ri menos do que o influente. O que é o estável? O estável é aquele cara que já conversa mais contido, com a mão aqui, a voz mais para dentro, lentamente. E o que é o conforme? O conforme é o cara dos detalhes, números, planilhas, extremamente organizado. Basicamente são os 4 perfis. Tem vendedores de altíssima performance nos 4 perfis comportamentais, só para fazer essa separação científica. Então não importa o perfil, você pode ter vendedores excelentes em vários perfis. Nem todo mundo quer um vendedor enérgico, que fala pelos cotovelos, nem todo mundo quer um vendedor mais sisudo, mais firme. Tem gente que quer um vendedor mais lento, tem gente que quer uma venda mais organizada, com dados e números. Mas qual que é o perfil geral de um vendedor? Existe. Primeira coisa, você empresário, cadê a câmera? Aqui, tô na 2, tô na 1. Você empresário. Tem 25 câmeras aqui, vai sair caro esse podcast. Você empresário que quer contratar, que precisa contratar, o primeiro critério para a pessoa que trabalha com venda, ela precisar do emprego. Tem que ser alguém que precisa. Se você quer ter um time que performa, se você quer ter uma equipe que vende, você não pode contratar pessoas que estão ali por esporte, que estão ali porque não tinham o que fazer, que estão ali porque venda, tipo, você não gosta das outras coisas. Não, você tem que contratar um cara que no final do mês aquele salário faz diferença para ele, que ele paga a faculdade, que ele paga o convênio do filho. A pessoa tem que precisar.
Então, Uma anota aí, pessoa anota que aí. precisa... Primeiro critério. Precisar. Ter O vendedor boleto para exato, pagar. boleto para literalmente. pagar. Ele tem que ter necessidade da remuneração. Pessoas que não dependem da remuneração vão performar. Você vai ter que ter a sorte de pegar alguém extremamente treinado, com muita inteligência, que faz o que precisa fazer, mesmo sem ter a necessidade ali. É o primeiro critério. Segundo critério, você precisa pegar vendedores que, além de precisar de pagar os boletos, vamos colocar assim, eles são ambiciosos. Eles querem ter as coisas. Ambição é diferente de ganância. Ambição é eu tenho um carro X, eu quero o carro Y. Eu quero morar melhor, eu quero colocar minha filha numa escola particular, eu quero coisas melhores. Isso é ambição. Ganância é quando você pega essa vontade e faz coisas erradas para ter o que você quer. Abre mão dos seus valores para conseguir Exato. alguma coisa. Vendedor precisa ser ambicioso. O vendedor ele precisa começar o mês sabendo que ele precisa vender X para fazer tal coisa. Ele precisa querer crescer, ele precisa querer ter perspectiva. E aí, partindo para outros aspectos gerais, dependendo do que é a venda, aí sim entra a questão do perfil. Né? Tem vendedor que você vai precisar que ele de fato seja mais enérgico, porque o cliente não vem. O produto ou serviço que você vende depende de uma pessoa proativa, uma pessoa que vai atrás, uma pessoa insistente. Hoje, o perfil comportamental já ajuda o contratante, o empresário, a fazer isso. Poxa, se eu não tenho um supermercado onde toda hora entra alguém para comprar, se eu estou vendendo... sei lá, serviço funerário, né? Que quem vai querer comprar caixão, cara? Aí eu vou pôr um vendedor que fica esperando alguém ali entrar? Não, precisa de alguém que prospecte, que ligue, que vai atrás. Aí sim você utiliza perfil comportamental e é possível, dentro de um mapeamento, você colocar no software, é como se você carregasse. Não sei se você já jogou videogame ali. Eu preciso contratar um vendedor que seja proativo, que comece e finalize ciclos, que lide bem com situações imprevistas, porque tem perfis comportamentais que a pessoa detesta imprevisto. Ela ama rotina. O meu perfil é de alguém que detesta rotina. Se eu tiver que fazer 10 dias seguidos a mesma coisa, acabou meu mês. Tem pessoas que, se ela tiver que fazer 2 coisas diferentes na semana, você estragou o mês dela. Então, contrate alguém que precisa da remuneração, contrate alguém que seja ambicioso, que queira crescer, queira ter as coisas. E depois você pega as especificidades daquilo que está sendo vendido, do produto ou serviço, e mapeia o perfil e utiliza uma ferramenta de perfil comportamental para contratar. Show de bola. Eu gosto muito de fazer resumo, acho que da época que eu era professor, né? Então, cara... Termina primeiro, de responder e faz deixa eu ver se eu entendi. Precisa ser influente, comunicativo, gostar de gente, de comunicar, de sorrir. Precisa precisar... Exato. Né, Tem que eu acho que é necessidade uma da remuneração. Inclusive tem um termo do Jim Collins, né, que ele fala dos PhDs. Poor. Na verdade é o pobre, Pobre. humilde. Aí eu emendei assim, doido pra subir na vida, né? O doido pra ter sucesso. Eu já ouvi isso, Renato. Eu ouvi isso do cara que me trouxe pra cá. Ele se chama Gianpaolo Zambiasi, vou recortar isso que vou mandar pra ele. Eu entrei, conheci ele pela internet, um grande advogado, falei, gostaria de te conhecer porque eu quero fazer o que você faz. Ele, tô nos Estados Unidos, mas vem aqui que eu te atendo, né, quando eu chegar. Quando ele chegou, eu fui lá e falei assim, eu não quero trabalhar aqui, eu sei que você tem vaga, eu tenho escritório, mas eu quero entender como é que é essa profissão e tudo mais. Resumindo a história, ele começou a me contar como era, falou, eu tenho uma vaga para um advogado aqui, você não quer vir e tal, e eu louco para empreender, jurei que não ia trabalhar para ninguém. Eu falei, não, eu venho sim, eu venho trabalhar com você. Ele falou assim, você é o que os americanos chamam de PSD, é PSD. Poor, smart, eu não lembro o que era o D. Aí eu todo empolgado, que legal, o que é? Ele, pobre, inteligente e doido pra ficar rico. É isso aí. Juntei com o cara, hoje estou em outro estado, outra cidade, empresariando. E... Eu cheguei no PhDs, né? Beleza? Beleza. Tem alguma pergunta aí, Bruno? Perguntas de gestão. Bora. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar as que já mandaram. Um grande cliente meu, um amigo, o Renan Busnello, ele mandou a seguinte pergunta. Ele acabou de voltar do G4. É um cara que vai no Leaders. Ele perguntou qual que é a sua opinião sobre a tão falada gestão libertária. Essa gestão onde você entrega uma autonomia muito grande na mão dos seus liderados para que e você meio que sai um pouquinho do cenário e deixa eles fazendo essa liderança. A pergunta dele é, você acredita nesse modelo? Você acredita que esse modelo é aplicável a todos os tipos de negócio? E se não é, a quais modelos você acha que isso se aplica? Bom, excelente pergunta. Eu não conheço o G4, mas eu conheço a Imersão Leaders.
A maior que é muito melhor. sem dúvida. Conheço pessoas que foram e foram no Líderes e falaram, cara, é muito melhor e é aqui do lado. A maior formação, mais completa, a maior e mais completa formação empresarial da região norte do país, a Formação Líderes. Né? Patrocinador oficial do Leadercast, inclusive. Mas assim, eu não acredito. Aliás, eu não acredito em nada que as pessoas digam que é algo que serve para qualquer negócio. Não acredito. Por quê? Porque as empresas elas têm culturas diferentes, elas têm pessoas diferentes. E onde você tem pessoas diferentes, tem cultura diferente, você tem cultura diferente, você tem que ter modelos de gestão adaptados para aquilo ali. Então não acredito nisso. Agora, tem uma expressão que é interessante, que é a diferença entre delegar e delargar. Né? Não sei se você já ouviu isso, mas, não, mas já imaginei. Tem muito empresário confundindo delegar com delargar. Delargar seria mais ou menos largar de mão, abandonar. Né? Eu coloco algo na mão ali para o Fernando fazer, ou um comando, e esqueço. Veja, a empresa ela tem vários tipos de profissionais. Ela tem profissionais muito maduros, que normalmente são os líderes, e profissionais não tão maduros. E ela tem líderes que, por mais que sejam maduros, eles precisam ter o que você falou lá atrás, um acompanhamento. Né? Então, você pode delegar. Delegar é eu passar a missão, eu dar o comando, eu dar o objetivo, dar a meta, construir ali os planos de ação que serão executados para aquela meta, mas eu acompanho. Nós temos um cliente da R Lima Consultoria, que eu sempre uso o exemplo dele, que é o Ergino, não sei se ele está acompanhando, mas é um parceiro nosso, Ergino Luiz. É um case, não é? É um case grande nosso, das lojas A Principal, Bebê e Mamãe. Eu tô parecendo Sheik de Dubai, né? A maior rede de lojas infantis da região norte do país, né? E o Ergino, ele tem um ritual interessante na empresa, um ritual dele como líder, que é fantástico. Toda segunda-feira, ele reúne com as suas lideranças, com os seus gestores, e é assim, de 8 às 10 com um gestor, de 10 às 12 com outro, de 14 às 16 com outro. Qual é o objetivo disso aí? Ele vai pegar o objetivo que foi dado para aquele gestor, vai checar os planos de ação, vai saber se o cara executou os planos de ação, se gerou resultado, e aí ele traça novos planos de ação para o cara. Então veja, ele delegou, mas ele não largou de mão. Ele acompanha. Ele criou marcos, ele criou checkpoints, ele criou datas, horários, compromissos para o cara trazer e prestar conta disso. Esse modelo de liderança eu acredito. Agora, um modelo onde você não acompanha as pessoas, onde não tem prazo, não tem data, não tem checagem. Só entregar, seja livre. Cara, isso aí é um sonho, né? Dificílimo de eu ver isso acontecendo. Aí quando você traz para a região norte do país, para cá, para o Brasil tem uma cultura da indisciplina. Então, se você tem esse problema nativo nosso, como é que você vai deixar as pessoas assim abandonadas? E mais, um último ponto sobre isso. As pessoas estão em constante processo de aprendizado e o líder é o grande tutor desse processo. Se ele larga isso de mão, como é que ele vai desenvolver isso? É bem complicado. Então, eu não acredito, eu acredito nisso. Eu acredito em meta, plano de ação, checagem do plano de ação, né? E desenvolvimento, acompanhamento. Eu acredito no delegar, não no delargar. Ótimo. Tem que ter cuidado com isso. E fazendo um parêntese dentro do que você falou, olha como que as coisas se completam e comprovam o que a gente está falando aqui. O Ergino, ele é um líder, um empresário que fez o quê? Ele se qualificou. Sim. Ele fez a imersão, ele fez cursos, ele foi atrás, ele aprendeu e ele aplica. Você acabou de falar para mim que ele tem um ritual que toda segunda-feira ele faz isso. Sim. Lembra que eu falei lá atrás que o cara contrata o treinamento e que uma semana depois não acontece nada, 2 semanas depois não acontece nada? Quando ele institui que toda segunda ele vai estar com um dos liderados dele, dos líderes da empresa dele, como é que você acha que esse cara trabalha durante a semana se ele sabe que daqui a 7 dias eu vou sentar com o dono e vou responder para ele? Porque ele sabe que é daqui a 7 dias. Se esse encontro fosse quinzenal, talvez esse cara relaxasse por 7, por 8 e trabalhasse nos últimos 5 dias ali. Como é semanal,
tanto aquele que tem que entregar o resultado, ele se policia, ele se corrige, ele se aplica mais para fazer, quanto o próprio Ergino, o líder no caso, ele consegue corrigir. Se tem algo errado, não está dando certo, só passaram 7 dias. Ele corrige na primeira semana, ele tem mais 3 para performar dentro do mês. Quando não tem acompanhamento, meu amigo, não adianta. Não vai. Aí você cria uma empresa de sucesso. Agora, isso aí demanda a implementação de um modelo de gestão de liderança que poucos empresários estão dispostos a pagar o preço por isso. E pagar o preço, eu tenho certeza que quando você diz pagar o preço, você não falou de dinheiro. Não. Eles muitas vezes não querem pagar o preço de tempo, de implementar o processo. De abrir mão da vaidade. Sim, né? sim. De abrir mão do controle excessivo. Quando você disse aí que quando o funcionário entende que agradar o líder, o empresário, é entregando o resultado, como é que ele entende isso? Quando o líder, quando o empresário reconhece a entrega, ainda que com aquele, muito bom, que muitas vezes não acontece nem isso, mas o ideal seria com um feedback claro numa reunião dessa, por exemplo, olha, vamos aqui, indicadores, você entregou isso, isso foi muito bom, parabéns. E aqui é o mundo ideal, é o que o Ergino está fazendo lá. Só complementando aqui, eu estava com um certo empresário uma vez, e muito, um cara de muito convicto das posições dele, e ele tinha acabado de perder um segundo colaborador para uma empresa concorrente. Perder, assim, o cara saiu e foi para outra empresa. Aí eu passando lá e tal, e ele falou assim, me perguntou ironicamente, né, ô coach, vem cá, coach, me explica aqui, o que é que a gente tem que fazer, qual que é a conduta quando o seu concorrente vem dentro da sua empresa e rouba o seu colaborador, leva o seu colaborador embora. Eu falei, ou esse cara vai me contratar, ou ele nunca mais vai olhar na minha cara. Eu falei, cara, essa pergunta é interessante, mas você tinha que fazer outras duas você tinha que fazer outra pergunta. Ele, qual? Eu falei, primeiro deixa eu entender. Como assim roubou? Obrigou ele aí? Chegou e pôs a arma na cabeça? Ou ofereceu algo que ele achou melhor ir pra lá? Aí ele já ficou meio assim. Ele falou, não, roubar é jeito de falar. Fez uma oferta e ele foi. Eu falei, a pergunta que você tem que se fazer é que tipo de líder você precisa ser e que tipo de empresa você precisa construir para que quando alguém convide o seu colaborador para mudar para a empresa dele, ele prefira ficar do seu lado. Porque ele tinha me dado um detalhe, ele falou assim, outra coisa, é para ganhar a mesma coisa. Foi onde eu fiz a pergunta. Falei, que tipo de líder você precisa ser e que tipo de empresa você precisa construir para que quando o seu colaborador receba um convite, às vezes para ganhar o mesmo, ele prefira ficar do seu lado. Tava legal para ele aqui? Você conversava com esse cara? Você falava para ele? Ele sabia, ele falou assim, ele tava bravo porque era um dos melhores. Eu falei assim, ele sabia pela sua boca o quanto ele era importante? O que você tá falando aqui para mim hoje, ele já ouviu de você? Você já chegou para ele e falou o quanto ele era bom, o quanto ele era importante, o quanto o resultado dele contribui aqui? Ele ficou aquele assim, coisa que a gente não chega e fala e não sei o que tem. Eu falei, então, sua resposta está dada. Não roubaram seu funcionário, você tem que... A pergunta não é porque ele foi, a pergunta é porque ele não quis ficar. Exato, né? Exato. Né, Fernando? Eu não sei se foi a realidade de Belém, Castanhal, Marabá, mas aqui, a maioria dos meus clientes são produtores rurais. A primeira vez que liberou o auxílio, não tinha mão de obra. As pessoas simplesmente abandonavam as fazendas e não voltavam. Por conta do auxílio. Lembra aquilo que a gente falou da cabeça? Olha o nível. A pessoa, por conta de um auxílio de 400, ela abandonava um trabalho de um salário mínimo, de 1.200, porque o auxílio eu posso ficar parado. Sem fazer nada. Sem fazer nada. É a cultura da inutilidade. Agora,